Eu descobri uma bomba sobre a minha família que eu preferia não ter descoberto. Sabe quando você descobre algo assim muito sério que você não sabe o que fazer com a informação? Eu tô exatamente assim. A minha avó, ela mora na mesma casa tem muitos anos. Desde quando ela se casou, ela mora na mesma casa até hoje. E debaixo da casa da minha avó tem um porão. E durante esses anos todos foi acumulando muita sujeira ali, muita coisa que não usava, tipo móveis que não usava, caixas que não tava usando, sempre foi colocando ali no porão. E por conta disso, tinha muita coisa que não prestava lá e tava dando muito bicho na casa da minha avó. Tanto que na mesma semana, a gente encontrou 5 cobras escondidas dentro da casa da minha avó. Nisso, a gente se reuniu, né, toda a família, e a gente combinou de juntar todo mundo e limpar lá embaixo, tirar o que não prestava, jogar fora. Beleza, começamos a organização lá embaixo. E teve um dia que eu acabei ficando sozinha lá, porque já tinha tirado quase tudo que era de pesado, então tinha poucas coisas lá pra tirar. Fui um dia sozinha lá na casa da minha avó e comecei a tirar essas coisas que tinha pequena de lá. E nisso eu encontrei várias caixas, tinha umas 4 caixas com vários papéis, tipo, parecia cartas, tipo, muitos papéis mesmo. E enquanto eu tava ali arrumando, né, que eu tava tirando aquelas coisas do porão, eu fiquei curiosa e eu abri as caixas e comecei a ler aqueles papéis pra ver o que era, porque realmente era escrito à mão. E ali eu vi que aquilo eram cartas, na primeira eu já vi que era cartas, e cartas que a minha avó escrevia pro meu avô. E essas cartas ela enviava porque na época o meu avô ele trabalhava fora, então ele passava dias fora de casa. Beleza, tô eu lá lendo aquelas cartas, achando super bonitinho, né, a forma como minha avó escrevia, como minha avó falava com meu avô, até que eu peguei uma outra carta pra ler. Quando eu peguei essa outra carta pra ler, que eu comecei a ler, nessa carta, a minha avó contava pro meu avô que a minha mãe tinha engravidado do meu tio, exatamente o irmão dela. A minha mãe, ela tem 7 irmãos no total, e ela é a mais velha junto com esse meu tio, que provavelmente engravidou ela, no caso os dois são os mais velhos. E na carta, a minha avó pedia pro meu avô voltar o mais rápido possível embora, porque eles precisavam resolver essa situação. E depois que eu terminei de ler essa carta, eu procurei outras cartas pra ver se falava sobre o assunto ou algo assim, só que eu não achei, na verdade também eram muitas, então assim, eu procurei mais ou menos as que estavam ali por cima, e eu não achei mais nenhuma carta que falasse sobre esse assunto. Então eu peguei essa carta, eu guardei e eu escondi, não mostrei pra ninguém. E eu acredito comigo que esse filho deles é o meu irmão mais velho. Por quê? O meu irmão mais velho, ele é registrado somente no nome da minha mãe. E a minha mãe fala que o pai dele morreu quando ele era muito bebê. Só que esse meu irmão, gente, ele é a cara, cuspido, idêntico ao meu tio. Tanto que todo mundo sempre falou, a semelhança deles assim é demais. E esse meu tio, ele sempre tratou meu irmão assim muito diferente. Tanto que parece que ele gosta mais do meu irmão do que da própria filha dele. A carta do meu irmão foi ele que pagou. A metade do carro do meu irmão foi ele que pagou. E pra todo mundo é normal, porque o meu irmão, ele é muito bonzinho, então todo mundo fala que é porque ele merece. Não sei se meus outros tios sabem sobre isso, não sei se eles sabem sobre esse segredo, só que eu não sei o que fazer. Não sei se eu converso com a minha mãe, se eu falo que eu achei essa carta, porque outra pessoa poderia ter achado essa carta. Não sei se eu falo, também tenho, sei lá, não sei se eu consigo falar isso pra ela, não sei se eu tenho coragem de falar isso pra ela. E eu não sei o que eu faço, não sei se deixo pra lá e tipo, segue como tá, afinal não é sobre mim, né, é sobre eles. Só que eu queria muito saber a verdade. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Meu filho de 14 anos chegou chorando em casa, desesperado, falando que ele tinha sido reprovado pela professora dele de matemática. E que quando ele foi questionar a professora falou pra ele, pergunta pro seu pai. Como assim? Gente, na hora já me passou várias coisas na cabeça. O que eu acho mais engraçado é que a pessoa estuda anos pra poder ter uma profissão, pra poder se formar, pra poder ter ali uma estabilidade e simplesmente acaba com a carreira ou acha que nada pode acontecer e aí arrisca a sua carreira por causa de um macho. Macho nenhum vale um negócio desse. Pode ser o bam, amor. Ele não vale a tua carreira. E aí, beleza. Eu já tava estranhando, porque o meu filho, ele era levado pra escola pelo pai dele, né? Porque a gente mora um pouquinho longe da escola. Eu sou casada, já tenho 20 anos, temos um filho. E era sempre ele que levava nosso filho pra escola. E aí, do nada, ele perguntou pra mim se eu não poderia passar a fazer isso. Levar o meu filho na escola, nosso filho. Eu achei estranho, porque ele levava há anos e ele nunca me pediu isso. Nosso filho estudava na mesma escola. E aí ele também perguntou se eu poderia ir nas reuniões, porque ele tava ocupado. Enfim, ele me inventou um monte de desculpa, sendo que sempre era o meu marido que cuidava dessa parte, sabe? Eu cuidava mais das partes administrativas. A gente dividia. Ele basicamente pediu pra poder trocar.
Eu achei um pouco estranho, mas como era sempre ele que fazia, eu falei, vai ver, ele tá, né, quer trocar, ou tá realmente ocupado no trabalho, meu marido tinha uma empresa, não sei o quê, mas ele era o dono da empresa, eu trabalhava num escritório, ele era dono da empresa, por ele ser dono da empresa, ele conseguia fazer o horário dele, por isso que a gente dividia dessa forma. Mas eu falei que tudo bem, a gente fez todo um reajuste, perguntei pra ele se era muito importante, ele falou que era muito importante, a gente fez todo um reajuste, e eu passei a levar o nosso filho na escola, dar o nome dele fictício aqui de Enzo. Um belo dia, estava meu marido no trabalho, eu já tinha chegado em casa, meu filho, era final do ano, meu filho chegou chorando muito, pedindo desculpa, dizendo que ele tinha sido reprovado. E assim, eu nunca fui uma mãe de ficar pegando no pé dele. Eu ensinei o meu filho que ele tinha que estudar, que ele tinha que ter a responsabilidade dele e que aquilo ali era a única coisa que ele fazia. Então ele tinha que ele mesmo administrar as notas dele, as coisas dele. Eu olhava ali o boletim e tal, sabia que ele não estava indo muito bem em matemática, mas ele estava estudando muito. E ele falou, mãe, eu estudei tanto, eu sabia tudo, eu fiz a prova tão tranquilo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, que não sei o quê. E chorando, eu, calma, falando que tinha sido reprovado. E eu falando pra ele, filho, se você foi reprovado, tudo bem, a gente vai dar um jeito, mas o que foi? Por que você tá chorando tanto? E ele falando que não tava entendendo, o que tava acontecendo. Aí, segundo ele foi falar com a professora, porque a professora nem sequer corrigiu a prova dele. Ele entregou a prova, segundo ele, a professora só deu 0 e falou reprovado na cara dele e na frente de todo mundo lá que tava fazendo a segunda chamada lá de reprovação. Não entendi direito o que ele explicou. E aí diz ele que a professora só virou pra ele e falou, ele perguntou, mas por que a senhora nem corrigiu minha prova, a senhora nem olhou minha prova, como assim eu tô reprovado? E aí ela virou pro meu filho e falou assim, pergunta pro seu pai. E meu filho tentou falar com ela e ela disse que não queria falar com ele, que era pra ele perguntar pro pai dele. Eu falei, pois nós vamos perguntar pro seu pai. Fiquei nervosa, mandei mensagem pra ele perguntando, antes de entrar em contato com a escola, perguntando o que tava acontecendo, porque o nosso filho tinha sido reprovado e a professora mandou falar com ele sobre. Aí ele falou, quando chegar em casa a gente vai conversar. Eu falei, pronto, meu marido tá pegando a professora, deu algum problema, ela tá descontando no meu filho, eu tô sendo corna. Eu já tava pronta, gente, pra tirar a aliança e tacar na testa dele, porque eu pensei a pior coisa possível. Meu marido chegou do trabalho, meu filho tava no quarto inconsolável, coitado. Coitado, fez nada, o garoto estudou e a professora reprovou ele. Ela não quis nem dar a prova dele pra ele poder ver o que ele tinha errado. Ela só falou que ele estava reprovado. E aí, o meu marido chegou e falou, eu falei, olha, já fala logo o que tá acontecendo, por que ela tá descontando no Enzo, o que houve, o que foi. E ele falou, olha, vamos sentar aqui, vamos conversar. Ele falou, ó, eu pedi você pra, a partir daquele dia, levar o Enzo na escola, justamente pra poder evitar, não quis falar com você pra não arrumar mais problema, né, eu achei que dessa forma iria conseguir resolver, mas pelo visto não. E aí ele foi e me contou que essa professora deu em cima dele em uma reunião que ele foi. Ele não correspondeu, não quis, graças a Deus meu marido era fiel, até onde eu saiba, né? Ele era fiel. Ele não respondeu ela, fingiu que não entendeu. Ela pegou o número dele, como não sei, e começou a mandar mensagem pra ele. E que ele bloqueou ela e desde aí se afastou da escola e pediu pra poder assumir. Tanto que realmente, quando eu ia nas reuniões, ela meio que parecia ficar surpresa, sabe? Quando me via, eu achava um pouco estranho, mas eu nunca me liguei muito. Até porque, gente, a gente adulto trabalha demais. Eu acho que talvez eu tenha errado. Talvez eu tivesse que prestar mais atenção no meu filho, na escola dele em relação a isso. Mas é que meu filho sempre foi tão responsável, tirava tantas boas notas, nunca tive problema nenhum com ele, que eu realmente deixava na mão dele. É o que eu falei pra vocês, eu ensinei isso a ele. E aí ele foi me contou tudo, falando que ela tava dando em cima dele, que não sei o que ela tava assediando. Aí eu perguntei pra ele se ele tinha essas mensagens pra me mostrar, porque, né, ele falar e eu acreditar é outra história, porque tava tudo muito estranho. Ele tinha, pegou o telefone, me mostrou tudo, bonitinho, realmente. Amor, eu peguei o meu carro e dali eu fui direto pra sala da diretora, mostrei tudo pra diretora, falei que ela reprovou o meu filho, falei que eu queria ver a prova, que eu queria ver o que ele acertou, o que ele não acertou, que meu filho disse que ela nem olhou pra prova, que ela só deu 0. E, amor, eu esculhambei, falei um monte de coisa, pedi pra poder chamar ela, faltei pouco dar na cara dela, ela se fez de desentendida, eu falando que tinha todas as mensagens, deu aquela confusão, todo mundo ficou sabendo, virou aquela quizumba. Eu sei que no fim, ela foi demitida, né, pelo que ela fez. O meu filho não foi reprovado. Graças a Deus eu não estava sendo corna. Mas eu fico chocada como que uma mulher pode jogar a carreira dela fora no lixo, porque ela jogou no lixo, por causa de um homem. Tudo bem que era o meu homem, meu marido é maravilhoso, mas nenhum homem vale isso.
Meu marido insistiu pra gente passar a nossa lua de mel em casa. E eu achei isso muito estranho, porque a gente tinha dinheiro pra poder viajar. Mas ele falou pra mim, só a primeira noite. E depois a gente viaja no dia seguinte. Tá tudo certo, é só a primeira noite, eu quero passar a nossa lua de mel em casa. Eu achei muito estranho, só que assim, eu nunca devia ter casado com aquele homem. Por quê? Ele tava acostumado com eu aceitar tudo que ele queria. Basicamente, eu fazia tudo que ele queria, do jeito que ele queria, como ele queria. Por quê? Porque eu fui criada assim. A minha mãe me ensinou assim. Então, pra mim, isso era normal. O homem mandar você baixar a cabeça e respeitar era normal. Então, ele tava acostumado com eu fazendo tudo que ele queria. Só que eu já tava namorando com ele, já tinha mais ou menos uns 8 anos. E foi quando eu comecei a fazer faculdade. E quando você começa a fazer faculdade, você começa a conviver com outras pessoas, o seu pensamento vai mudando. Eu saí um pouco ali daquele ciclo familiar, que todo mundo pensava isso. Meu pai mandava, minha mãe obedecia. Fui conhecendo outras pessoas, fiz amizades. As minhas amizades era basicamente criado naquela mesma coisa que eu, onde os pais também criavam dessa forma de o homem manda, você obedece. A gente era de cidade pequena, tinha que ir pra outro lugar pra poder estudar. Então, assim, as minhas amigas era tudo o mesmo pensamento que o meu. Então, não tinha como você evoluir. Eu não tinha muito acesso à rede social, sabe? Aquela coisa assim, mais pacata. Beleza, comecei a fazer faculdade, passei pra uma federal, comecei a fazer faculdade, comecei a conhecer pessoas, conversar com pessoas com ideias totalmente diferentes. E ali eu comecei a mudar. Eu comecei a entender que eu não precisava fazer tudo o que ele queria. Só que isso virou motivo de briga no nosso relacionamento. Porque ele estava acostumado comigo a fazer tudo o que ele queria. Então, muitas das vezes eu acabava cedendo. Porque eu gostava dele, porque eu tinha dependência emocional, porque eu já estava muitos anos com ele, tipo, minha família gostava muito dele. Então, assim, eu acabava meio que batia de frente, cedia, pedia desculpa e fazia o que ele queria. Ele estava acostumado assim. Só que quando ele viu que eu estava começando a mudar, que eu estava começando a conhecer pessoas, conversar com pessoas e que eu poderia desistir do nosso relacionamento, ele me pediu em casamento. E meu sonho era casar. Sendo que, no começo, quando eu comecei a faculdade, a gente tinha conversado de que eu ia primeiro terminar a faculdade pra depois a gente casar. Porque ele já era mais velho que eu, entendeu? Ele já tinha a casa dele, ele já tinha a profissão dele, eu ainda morava com os meus pais. Só que ele falando que não, que ele já tava velho, que ele queria alguém pra morar com ele, que não sei o que a gente já tava anos juntos, que tava na hora. Só depois que eu comecei a faculdade que a gente começou a brigar que ele tomou essa decisão. Beleza, aceitei, fiquei feliz, era meu sonho casar, né, apesar de eu querer esperar um pouco. Era meu sonho, começamos a preparar, eu só pedi pra esperar o final de semestre, que aí eu não ia ter que ficar me preocupando com prova, pra gente poder casar. Ele falou que tudo bem, que tava tudo certo. Chegou o final do semestre, a gente já tinha organizado tudo, né, e aí a gente se casou. Só que ele falou pra mim que eu tava de férias e nós iríamos passar a lua de mel em outro estado. Ah, a gente vai viajar, que eu não sei o que, então eu tava feliz da vida. Só que o problema é que ele comprou a passagem pro dia seguinte do nosso casamento. Porque ele queria que a gente viajasse o dia seguinte do casamento, porque ele queria que a gente passasse o primeiro dia de lua de mel em casa. E eu não entendi o porquê disso. Porque normalmente, se a gente vai pra outro estado, a gente passa o primeiro dia depois da festa, teve a festa, tudo de bom, na viagem, indo pra lua de mel e tal, não sei o que é o normal. Mas ele insistiu, dizendo que não, que ele queria passar a primeira noite, só a primeira noite, só a primeira noite, só a primeira noite. E como sempre, eu cedi. Então a gente saiu da festa, né? Eu não bebia, ele bebeu, mas assim, muito pouco. A gente queria mais curtir. Então a gente não era muito assim de beber, sabe? De ficar encaixaçado. Beleza. A gente foi pra casa. Ele foi da casa dele, no caso, né? Que seria a minha casa. Minhas coisas já estavam todas lá. Eu fiz mudança antes do casamento. Minhas coisas já estavam todas lá. Ele falou, eu vou te levar no nosso primeiro dia na nossa casa, não sei o quê. Dirigindo o carro. Eu estranhei que quando ele estacionou o carro, a luz da casa dele estava acesa. Eu falei, ué, você deixou a luz acesa? Pô, isso não é bom, que não sei o quê. Só que assim, eu já frequentava a casa dele. Eu sabia que ele não tinha costume. E a gente pagava água e luz, então, onde a gente morava. Ele sempre economizou. Ele falou assim, não deixei. Eu tava nitidamente vendo a luz acesa. Eu não entendi. Ele saiu do carro, abriu a porta pra mim, que não sei o que, me pegou no colo e entrou em casa. Quando ele entrou em casa, ele não usou a chave pra entrar. A porta também já estava aberta. Só que quando eu vi que ele deixou a porta aberta, eu já fiquei um pouco nervosa. E eu no colo dele falando, amor, você deixou a porta da casa aberta, como assim? Se alguém entrasse. E aí eu já comecei a olhar pros lados. E quando eu comecei a olhar pros lados, eu vi que a sala, tipo, a gente entrava, já era a sala dele. Tava tudo escuro, cheias de pétalas de rosas e velas. Só que as velas pareciam ter sido recém-acendida. Aí eu fiquei, ué, acendida no cara? A luz estava um vermelho, meio diferente, por causa das velas, também tinha umas coisinhas assim. E eu comecei a olhar em volta. Quando eu olhei pro sofá, tinha uma mulher seminua no nosso sofá. Eu tomei um susto. Ele me desceu do colo dele e falou, surpresa, essa vai ser a nossa lua de mel.
Eu já olhei pra cara dele e perguntei o que que tava acontecendo ali. E aí ele falou, esse é o nosso presente. A nossa lua de mel vai ser a 3. Ele simplesmente contratou uma pra nossa lua de mel. Eu comecei a ficar nervosa. Falei, o que que tá acontecendo assim, aqui? Como assim? Isso é uma coisa muito importante. Como você não fala comigo sobre isso? Você sabe que eu tenho ciúme, eu não aceito esse tipo de coisa. Eu nunca aceitei esse tipo de coisa. E eu não entendi o porquê que ele achou que eu ia aceitar. E aí ele se fez ofendido, falou, como assim? É o presente que eu quero, é o meu casamento também, você não vai fazer um querer meu? Eu fiz tudo o que você quis no casamento, foi tudo do seu jeito, agora esse daqui é a única coisa que eu quero e você não pode? Eu quero que a gente inicie o nosso casamento com uma 3. Então acho que não custa nada, eu nunca te traí, nunca fiquei com outra mulher, já tem muito tempo, quero começar nosso casamento com o pé direito. Eu falei que não ia aceitar. Ele começou aquela briga, a menina tava calada, toda sem graça, eu não ouvi a voz dela, ela ficou toda sem graça, assim, porque eu acho que ela não sabia, né? E aí eu entendi por que a luz estava acesa, por que a porta estava aberta, né? Por que tinha as luzes que tinham, as velas que tinham acabado de ser acendidas. Aí eu entendi, eu comecei a falar que eu não ia aceitar, e ele querendo que eu cedesse, como eu sempre cedi pra tudo. Eu não aceitei, falei que não, bati o pé, e ele falou pra mim que se eu não fosse aceitar, então eu poderia ir embora. Gente, eu saí da casa dele vestida de noiva e fui a pé pra casa dos meus pais, que não eram tão longe, chorando o caminho todo, bati na porta dos meus pais, eles não entenderam nada, e eu só falei, ele levou uma outra pessoa pra gente ter a nossa lua de mel, a nossa primeira vez, a 3. E se ele foi capaz de fazer isso na nossa lua de mel, na nossa noite de núpcia, o que ele poderia fazer no resto da vida? Eu já sabia que ele era um homem bruto, que ele era um homem dos mais antigos, mas me obrigar a isso, sabendo que eu não ia querer, e tipo assim, isso nunca teve no nosso relacionamento, a gente nunca nem conversou sobre isso, foi simplesmente, ele decidiu e pronto, e acabou. Não aceitei, me separei, né, obviamente. Depois ele tentou pedir desculpa, dizendo que ele que ele errou, que ele repensou, mas eu não aceitei, porque eu realmente fiquei com muito medo do que ele poderia fazer comigo, ou que ele poderia querer me obrigar a aceitar durante o casamento. Eu nunca mais quis saber dele, ele ficou correndo atrás de mim por um bom tempo, até que meu pai teve que ter uma conversa com ele, pra ele poder me deixar em paz.